sobre esse ponto, cara, de emagrecimento, de hipertrofia. Eu acho que é interessante a gente começar definindo o que é hipertrofia. É verdade. E como isso difere de um treinamento tradicional? Então, o que seria a hipertrofia? Falando em termos técnicos, depois eu faço uma explicação mais comum. Sim. Então, a hipertrofia é o aumento da secção transversa do músculo. O que seria isso? Então, o aumento do volume desse músculo. Então, nós temos uma fibra, por exemplo, pequena, e essa fibra ela aumenta o seu volume. Então, isso é basicamente realizado como? Com treinamento de força. Com a musculação, com o crossfit, o treinamento funcional, ou seja, com um treino resistido, você tem que vencer uma sobrecarga. Tudo isso pode gerar hipertrofia, mas não é só o treino que gera hipertrofia, é uma junção de fatores. Entendi. Então, esse que é o ponto, né? Esse é o ponto. Conciliar a alimentação, conciliar o descanso e conciliar o treino correto para que haja, de fato, hipertrofia muscular. Legal, legal. O pessoal fala mesmo que o treinar em si, o físico ali, é só uma parcela de tudo, né? Porque as pessoas normalmente acham que assim, não, agora eu tô indo na academia, dane-se os outros hábitos, né? Eu vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero, vou continuar bebendo, enfim, o treino vai me salvar. E não é bem assim, né? Não. Então, assim, o que acontece no processo de hipertrofia? Nós temos que analisar a alimentação. A alimentação é um processo essencial dentro da hipertrofia. Por quê? Sim. Não basta apenas treinar e descansar bem. E não, por exemplo, beber exageradamente, porque a bebida também vai impactar negativamente no desempenho esportivo e também na saúde e qualidade de vida. Mas nós temos que conciliar a quantidade correta de proteína que esse indivíduo vai ingerir ao longo do dia. Porque se ele ingerir uma quantidade baixa de proteína, o que vai acontecer? Ele não vai estimular outro princípio que é chamado de síntese proteica. Essa síntese proteica ela vai auxiliar o processo de hipertrofia. Então, se não existem, por exemplo, proteínas suficientes para que esse indivíduo consiga sintetizar esses aminoácidos, ele não vai, entre aspas, crescer. Cara, então a proteína é fundamental dentro desse processo de hipertrofia. Sim, tanto a proteína vegana quanto a proteína de origem animal, esse indivíduo ele precisa ingerir a proteína. Creatina A creatina é uma junção de... facilitando o entendimento de aminoácidos. Então, a creatina ela vai ajudar no quê? No desempenho, principalmente de atividades de alta intensidade e curta duração. É um suplemento muito utilizado no ambiente da academia para que esse indivíduo consiga aumentar a reserva do sistema anaeróbio alático. O que é isso? Tá? Então, seria aumentar o desempenho de atividades muito intensas e de curta duração, que é o que acontece nas séries da musculação. Não só nas séries da musculação, mas como também em provas do atletismo, nas lutas, até mesmo em modalidades de endurance, que são aquelas modalidades de longa duração. Então, a creatina ela ajuda a recuperar o músculo estriado esquelético, nossa massa muscular. E também ele é coadjuvante para o ganho de massa muscular. Entendi, cara. No caso, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: tem muita gente que acaba fazendo bastante academia e tudo mais, e faz um bom tempo academia, mas não cresce. A pessoa ela fica do mesmo jeito, não cresce. Qual que é o diagnóstico, cara? O que aconteceu aí, né? Acontece? O que nós precisamos fazer quando essa pessoa se matricula na academia? É interessante que ela faça uma avaliação. Então, fazer uma avaliação antropométrica. Então, medir as dobras cutâneas, medir as circunferências, ou se existir a possibilidade que ela faça até uma avaliação da composição corporal na bioimpedância, para verificar a massa magra, para verificar a massa gorda, para verificar a questão da hidratação, até mesmo a massa óssea. E a partir desses parâmetros, então você tem dados. Então, a partir desses dados, você direcionar a prescrição do treinamento. Mas uma questão muito importante que falta hoje nos ambientes das academias é uma boa anamnese. O que seria essa anamnese? Uma entrevista. Para entender como que essa pessoa está, entender possíveis doenças que ela pode apresentar, entender se ela tem alguma questão relacionada a déficits
na alimentação, se ela fica muito tempo em jejum, se ela se alimenta uma vez por dia, se ela, por exemplo, não ingere proteínas. Então, talvez não porque ela é vegetariana, mas porque ela não tem consciência sobre isso. Então, nós temos uma junção de fatores. Então, a partir dessa entrevista, uma consulta mesmo. Então, muitas vezes as pessoas acham que, até mesmo os profissionais de educação física, eles acreditam que eles não podem fazer consulta. Mas claro que podem. Então, eles podem consultar e entender, aliás, eles devem fazer isso. Principalmente quem trabalha com treinamento personalizado, personal trainer. Então, entender, fazer uma avaliação diagnóstica muito detalhada, porque a partir dessa avaliação diagnóstica, ele consegue direcionar de forma mais assertiva o treinamento. E casado com essa avaliação diagnóstica, a partir do momento que ele entender que esse aluno, esse paciente está com algum déficit, ele direcionar já para profissionais correlacionados, como por exemplo o nutricionista, para que o nutricionista auxilie esse processo, né, dentro do objetivo dele, que é ganhar massa muscular ou até mesmo perder massa de gordura. Porque muitas vezes as pessoas que estão com o objetivo de perder peso, agora trazendo para perda de peso, sim. Elas acabam perdendo massa muscular. Elas perdem peso, mas às custas de massa muscular. Então, por que isso acontece? Acontece porque essa pessoa, às vezes, ela restringe demais o consumo de proteína. Então, quando ela restringe demais o consumo de proteína e ela entra num nível de atividade física que vai se elevando ou é muito maior do que o habitual dela, o que acontece? Ela começa a usar a massa magra, ela começa a catabolizar essa massa magra. E ela perde peso, mas às custas de massa magra. Consequentemente, o percentual de gordura dessa pessoa aumenta, não diminui. Então, essa pessoa perdeu peso, mas aumentou o percentual de gordura corporal. Então, por isso que é muito importante o quesito avaliação. Por mais simples que seja essa avaliação. Ah, Braulio, você falou de bioimpedância. Eu não tenho condição de adquirir uma bioimpedância. Eu sou profissional de educação física, eu sou nutricionista. Faça as medidas de circunferência. Faça as dobras cutâneas. Elabore um padrão e siga esse padrão para você ter parâmetros de comparação. Então, esse é o ponto importante. Então, é necessário que haja uma avaliação, que se direcione uma conversa e dentro dessa conversa sejam pautadas as necessidades e como nós vamos atingir essas necessidades com os objetivos de curto, médio e longo prazo.